Tudo bem, Samuel? Sou o Antônio Lupe, da CBN Campinas. A gente estava ouvindo falar de fisiologia, né? E acho que você, nesse período, desde que chegou aqui, usou bastante, né? Porque você veio de uma lesão, do futebol japonês, um período difícil. Você já está aqui há algum tempo e muita gente perguntava, mas cadê o Samuel? Porque os seus números são números interessantes a respeito de quantidade de jogos em temporada e gols marcados. Queria que você falasse um pouco para a gente como foi esse período desde a tua chegada e esse processo de recondição física, de evitar que uma lesão novamente aparecesse em você e não foi utilizado no Campeonato Paulista, mas agora fica como opção aí para a Série C. Muito boa tarde. Como o Felipe já tinha falado, né, eu sofri uma lesão bem grave na pré-temporada do ano passado, quando eu estava atuando no Japão, e foi um período bem difícil para mim. Passei um momento bastante difícil e pude retornar para o Japão, mas infelizmente não consegui. Fiquei num período ainda de condicionamento, fugiu a palavra. Foi um período de reabilitação e a própria, quando passa para o campo de transição, foi um período bem difícil e eu fiz um período de transição lá, mas, como falou, quando eu cheguei aqui, o pessoal tem todo o cuidado, né, pela lesão que foi, pelo grau da lesão que foi, o pessoal teve todo o cuidado comigo, o pessoal da fisiologia, da fisioterapia, tiveram todo o cuidado comigo para voltar e a poder me inserir nos treinos. Então, é isso. Foi um período difícil, mas agora passou, agora eu tô me sentindo cada vez melhor nos treinos para poder ser inserido ao grupo no Campeonato Brasileiro. De tendão de Aquiles. Rompeu o tendão de Aquiles. Samuel, boa tarde. Neto Toledo, Rádio Planeta Guarani. Samuel, você, quando chegou, o próprio treinador disse que você tinha um pouquinho, estava com sobrepeso, né? Estava entrando em forma ainda, na sua melhor forma física. E até quando a gente viu a primeira vez, a gente percebeu que você é um jogador grande, um jogador forte, né? Com estrutura larga, né? Você já está dentro daquilo que você considera como o peso ideal, não estou falando de preparação física, né? A gente sabe que são coisas distintas, né? Está preparado fisicamente, está com o peso ideal. Você já está dentro, essa é a sua estrutura física mesmo? Você costuma ser um jogador mais forte, mais robusto, ou você ainda tem que perder mais alguma coisa? Como é que está esse trabalho? Boa tarde. Eu ainda estou no processo ainda, já estou bem avançado, mas estou me sentindo cada vez melhor, estou me sentindo pronto já, digamos assim. Lógico que a gente tem que melhorar cada dia, mas me sinto cada vez mais pronto para poder ajudar. Foi uma lesão bem difícil, que limita bastante o retorno, limita bastante alguns treinamentos no início ali, restringe, na verdade, né, a volta, mas que agora eu estou me sentindo muito bem fisicamente, mas que, lógico, cada vez a gente tem que buscar a melhoria e eu procuro evoluir cada vez mais a parte física também. Samuel, boa tarde. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas. Queria falar um pouquinho sobre a sua passagem pelo Japão, né? A sua experiência por lá. Você faz uma ótima temporada em 2021 com a camisa do Vitória e acaba se transferindo para o futebol japonês. Quais foram as diferenças que você viu do futebol brasileiro para o Japão? Quais as experiências, o que você traz, você viu que não tinha no Brasil em 2021, quando você deixa o país, e que você volta com mais experiência? O que você traz do futebol japonês, que agora pode ser utilizado na Série C do Campeonato Brasileiro, se você também arranha no japonês, porque chegou o Ryuta Takahashi. Como é que está sendo a chegada de um japonês que você tanto jogou por lá com diversos atletas ao longo das últimas temporadas? Primeiro, falar da chegada do Ryuta, foi uma surpresa, acho que para todo mundo, né? Para mim também, quando eu fiquei sabendo, alguns amigos do Japão que estão atuando lá falaram para mim, eu ainda não sabia, e depois que eu fui ver que ele viria, e quando ele chegou, né, eu procurei recebê-lo da melhor maneira possível, assim como me receberam lá também. Quando eu cheguei lá, a cultura é totalmente diferente, o processo de adaptação ali no começo é um pouco difícil, a cultura, a forma de se jogar também, eles entendem o futebol um pouco diferente, mas é um campeonato que tem evoluído bastante e que tem tudo para estar brigando aí nas forças do futebol mundial, né? E com a chegada dele, eu voltei a falar um pouco ali, a lembrar, né, quando eu cheguei lá,
me ensinaram algumas coisas em japonês, e aí quando ele chegou agora eu procurei ensinar algumas coisas em português para ele, para ir ajudando a adaptação dele aqui no Brasil também, porque eu sei como é difícil o jogador brasileiro adaptar lá no começo, e acredito que para ele deve ser um pouco difícil adaptar aqui também, mas com a ajuda de todo mundo, acredito que ele possa adaptar o mais rápido possível e poder ajudar a gente aí nessa Série C. Samuel, você, quando foi formado para o futebol, foi toda a base feita no Vitória. E o Vitória é um time de muita tradição, lá na Bahia, campeão estadual, chegou à decisão de campeonato brasileiro, só que nos últimos anos ele chegou a passar por algumas oscilações, caiu para a Série C do Brasileirão, só que conseguiu voltar e hoje é um time de Série A, tá? Ali conseguiu se manter, que esse é o principal objetivo. Você foi formado lá e agora você vem para um clube, o Guarani, que foi rebaixado e tenta também voltar a esse caminho semelhante ao do Vitória. O que foi feito, o que você viu ali por parte dos dirigentes, o que precisa ser feito para um resgate de um time tão grande como foi o do Vitória ser colocado em prática assim num clube gigante que é o Guarani também? Então, essa resposta eu não posso te dar porque eu não estava lá, né, nessa reestruturação do clube. Eu já tinha ido para o futebol japonês, então eu não sei o que aconteceu ali durante a Série C deles. Eu não acompanhei tanto também, porque estava em outro fuso horário, eu já estava no Japão, então não sei te dizer o que aconteceu lá para ter essa reestruturação tão boa que eles tiveram. Mas aqui a gente tem que trabalhar, vai ser um campeonato difícil, mas a gente tem que encarar da melhor maneira possível e colocar o Guarani de volta na Série B e consecutivamente na Série A. Só para não perder o time, em 2021 você estava no Vitória e eles estavam jogando Série B, certo ou não? Sim. Então você já jogou Série B pelo Vitória antes de sair. Sim. Foi a melhor temporada que você fez antes de sair para lá, vamos dizer assim, né? Em termos de número de jogos. Foi a única, né? Foi a única. Foi. Tá. Eu chego em 2021. Eu subo em 2021. Final de 2020 ali na pandemia e jogo a temporada de 2021. Legal. O Guarani, durante o Campeonato Paulista, ele chegou a jogar com 2 centroavantes em alguns momentos, né? Um jogava mais aberto pelo lado esquerdo e tal, trocava de posição, mas teve 2 jogadores com origem, né? Característica de centroavante, de ser o 9 ali mais enfiado jogando juntos, né? Como que é isso para você? Como você enxerga o posicionamento do Samuel em campo? Dá para jogar com outro centroavante? Consegue sair um pouco para o lado se precisar? Ou é mais para jogar enfiado mesmo? Já jogou no esquema de repente de 4-4-2? Ou no 4-3-3 com 2 centroavantes? Fala um pouco sobre o que você já fez lá pelo Japão e também pelo Vitória. Já joguei no 4-4-2 e para mim como atacante, quanto mais atacante perto de mim, melhor, né? Que aí a aproximação é melhor. E já joguei assim em diversos esquemas, já joguei sozinho também de centroavante, mas no Vitória e no Japão eu também já cheguei a jogar com 2 atacantes de referência, até pelo esquema do jogo, que o jogo pedia na hora ali, e me dou super bem, para mim particularmente, quanto mais atacante, como eu falei, perto de mim, melhor, e me dou super bem nesse esquema, ou jogando sozinho como a única referência também. Eu não vejo problema em jogar com 2 atacantes ou sozinho como referência. Ô Samuel, até falando sobre a sua chegada, né? Você chega ainda na pré-temporada, não tem condições para atuar no Campeonato Paulista, se recupera agora para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aí você faz uma boa temporada, uma ótima temporada com o Vitória em 2021, aí se transfere para o futebol japonês. O que te fez voltar para o Brasil e aceitar a proposta do Guarani, né? Como a gente já destacou aqui, o Guarani vem numa reestruturação após um péssimo ano de 2024 e agora consegue se manter na elite do futebol paulista e agora o foco é o acesso. Fez o Samuel aceitar voltar ao Brasil depois de 3 temporadas no Japão e aceitar também essa missão de colocar o Guarani novamente na 2ª divisão do futebol brasileiro. O Pastana, quando me ligou, ele conversou comigo sobre o projeto do clube e eu prontamente entendi o projeto que ele queria e aceitei a oportunidade que ele me deu de retornar, de me realocar no futebol brasileiro. Achei muito interessante o projeto que ele tinha para o Guarani, né? Que infelizmente tinha acabado de cair. Ele me explicou a situação e disse que o clube gostaria de voltar com urgência para a Série B. E eu prontamente aceitei e vim com as melhores intenções possíveis. Infelizmente não pude ajudar no Paulistão, mas agora bem melhor fisicamente, bem mais condicionado. Espero poder ajudar na Série C e subir com o Guarani.
Ô Samuel, quando você teve a lesão lá no Japão, você falou das dificuldades, né? O que foi mais difícil para você? A família estava ali por perto para te dar apoio, porque é um momento difícil para o jogador, principalmente quando tem essa lesão, se não me engano, foi a mesma do Bruno Mendes aqui no Guarani, no ano passado, que é o rompimento do tendão de Aquiles. Ele ficou um tempão fora dos gramados, só que ele estava perto da família aqui no Brasil. Você estava no Japão. O que dificultou esse processo de recuperação em relação a essa lesão que você teve? Ali no momento que eu sofri a lesão, eu estava sozinho, morava sozinho no Japão. Foi bastante difícil para mim, psicologicamente falando, sabe? Passei um momento bem difícil mesmo no começo ali, assim que eu sofri a lesão, e depois passou algum tempo, o clube me liberou para vir tratar no Brasil, próximo da família, e aí foi onde eu consegui vir para o Brasil, a parte psicológica foi dando uma melhorada e eu consegui desempenhar melhor o que eu tinha que fazer para recuperar. No começo foi bem difícil, porque eu estava do outro lado do mundo, outra cultura, sozinho, mas depois eu consegui vir para o Brasil tratar, e aí foi onde eu consegui realmente reabilitar bem e voltar 100%. Samuel, última da minha parte, não sei se os números estão corretos, mas você fez 26 partidas em 2022, 7 gols, depois 23 partidas em 2023 e apenas 1 gol. Um pouquinho menos de partida e menos gols, né? Em que momento foi a sua lesão em 2024? Foi na pré-temporada? Foi antes de começar? E como é que foram essas 2 temporadas no Japão? Você foi titular? Teve bastante oportunidade? Conseguiu jogar tranquilo na posição que você queria? Fala um pouco sobre essas 2 temporadas suas no Japão. Minha lesão foi na pré-temporada de 2024, mas no primeiro ano que eu cheguei, eu cheguei com uma condição boa, consegui jogar, desempenhar bem. No segundo ano eu perdi um pouco o espaço e aí não consegui entrava alguns jogos, mas poucos minutos, talvez por isso a quantidade de jogos não fala muito dos minutos, mas no primeiro ano ali foi onde eu consegui desenvolver melhor o futebol, consegui jogar bastante partidas e fazer alguns gols. No segundo ano eu perdi um pouco o espaço, e no terceiro ano, que foi no ano passado, infelizmente eu dei o azar de ter essa grave lesão e ficar de fora durante a temporada.